da terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Que alegria poder estar aqui novamente e compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Eu quero estar orando com os irmãos. Esteja com seu coração aberto, com seus ouvidos atentos, porque o Senhor falou comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. Abra o seu coração, abra sua mente, e que o Senhor fale por completo e que Ele complete a mensagem que Ele colocou em meu coração para dividir com os irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, bendizemos teu nome, pois só tu és santo, digno de todo louvor, de toda adoração. Não há outro Deus como o Senhor a quem nós podemos adorar e servir. Obrigada pela presença do teu Santo Espírito, Pai, porque é Ele que revela a nós a tua palavra. Deus, muitas vezes queremos fazer ou falar coisas que vêm do nosso coração, mas não é isso. Nós devemos ser inspirados pelo teu Santo Espírito, porque é o Senhor que nos manda a palavra e ela sai em nossa boca. E por isso, aquilo que o Senhor colocou em meu coração nesse momento, Pai, eu quero dividir com meus irmãos, porque o Senhor falou fortemente ao meu coração. Usa a minha vida, Pai, para o teu louvor e a tua glória. Em nome
nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz com a palavra que eu vou dividir com os irmãos, porque eu confesso que gravei várias vezes um outro vídeo com uma outra mensagem, mas eu não consegui concluir. Eu não consegui concluir de forma alguma. Dava algum erro, era pessoas que entravam, não tinha memória no meu celular, enfim, muitas coisas. Eu tentei gravar por diversas vezes, mais de 6 vezes, e eu não consegui chegar ao final. Então eu pensei, Senhor, não é essa palavra que o Senhor quer que eu divida com os meus irmãos, é outra. E meus irmãos, sabe qual foi a palavra? Ele colocou em meu coração ontem. Olha só como o Senhor trabalha. Antes disso, eu quero te falar um tema que eu coloquei para essa pequena reflexão. Chama assim, eu te escolhi. Presta atenção nisso, eu te escolhi. Eu fui na quitanda ontem comprar algumas frutas e verduras para casa. E eu estava ali escolhendo os frutos, né, para trazer. E então eu cheguei na laranja. A laranja estava um pouco cara e não estava bonita. Normalmente a laranja, para ser escolhida, pelo menos eu escolho assim, a casca tem que estar lisa, tem que estar brilhante e ela tem que estar fina e tem que estar bem amarelinha. Quer dizer que é uma laranja boa. Só que ali não tinha poucas laranjas com essas características e tinha muitas outras opacas, enormes, mas eram sem brilho e com poros, com furos e cheio de pontinhos pretos. E eu escolhi, porque eu estava pagando caro e eu queria levar a melhor ali no meio de todas aquelas. Irmãos, quando eu estava escolhendo aquelas laranjas, veio essa palavra em meu coração. E sabe o que veio? Essa palavra, escutem. João 15:16 fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, veio essa palavra fortemente, porque eu estava escolhendo as laranjas, estavam caras, mas eu queria com aquelas características. O que eu quero dizer para você é que Deus faz a mesma coisa com a gente. No meio de tantas laranjas, Ele quer escolher a melhor. Ele escolheu as melhores laranjas com as características que você tem, né? A laranja para mim tem que estar com a casca fina, brilhante, ela tem que estar amarelinha e com a casca fina. E isso que o Senhor procura em você, características de uma boa laranja. E sabe por quê? Não é pra gente se vangloriar. Eu fui escolhido por Deus, eu fui chamado por Deus. Não é nada disso. Eu vou te dizer por que o Senhor te escolheu. Porque Ele quer te espremer. E quando Ele te espremer, vai sair o melhor suco, a maior quantidade de suco. Porque se você pegar uma outra laranja, ela pode estar até grande, enorme. Quando você apertar, não sai suco nenhum. Mas o Senhor te escolheu porque você tem suco. Quando o Senhor te espremer, vai sair bastante suco de você. Por isso que Ele te escolheu. Não se vanglorie por ser uma pessoa escolhida por Deus, mas dê graças que você foi escolhido porque você tem as características que o Senhor procurou e encontrou em você. Sabe para quê? Para você ir e dar frutos. Não é para apenas ser um chamado e ser uma laranja, apenas uma laranja. É para quando Ele te espremer e para quando Ele colocar você em provação ou quando você colocar você em situações, é para você dar bastante suco. Né? Essa é a intenção do nosso Deus. E aqui também em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vocês são a raça eleita, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que você foi chamado, meu querido, para anunciar os atos poderosos de Deus. Foi para isso que você foi escolhido. Você é uma nação, você e eu somos parte dessa nação escolhida, nós somos propriedades do nosso Deus, uma nação completamente dedicada a Deus.
eu peço que reflita. Você tem sido isso? O Senhor já te escolheu, você já é dele. Ele já viu em você as características, mas você está dando o suco que é para dar quando ele te aperta? Ou não? Ou ele está te apertando e não está saindo nada? Presta atenção, irmão. Se você foi escolhido, assim como eu, ele quer te apertar e dar bastante suco. E eu também estava ali num outro setor e eu fui escolher uns tomates. E tinham 3. Me desculpa, deixa eu voltar da laranja. Quando eu falei que a laranja no começo ela estava cara. É isso que eu quero te dizer. Que o Senhor te comprou por um bom preço. Né? Foi o sangue dele que te comprou. Então ele não pagou barato, não, irmão. Ele não pagou barato pela sua vida. Assim como eu escolhi as melhores, porque eu estava pagando caro, o Senhor pagou caro pela sua vida. Então que você dê o suco que ele espera de você. E aí eu fui para outro setor de tomate. Tinha 3 tipos de tomate, cada um com o seu valor. E o mais caro era o mais bonito. Mas eu não queria comprar o mais caro naquele momento. Estava querendo economizar um pouquinho. Então eu fui no mais barato. Tentar selecionar algum ali no meio daquele. Porque a gente sabe que é o mais barato, quer dizer que tem os machucados, tem os, aqueles que não estão prestando muito. E estava eu e uma senhora do lado. Ela achou mais que eu, o saquinho dela já estava mais cheio. E eu havia achado apenas 2, que para mim estava bom. Eu estava desistindo já de escolher porque estava difícil. E sabe o que eu fiz? Eu olhei a sacolinha dela, vi que tinha maior quantidade. Eu falei, eu não vou encontrar a mesma quantidade que ela. E o tanto que eu preciso não vai me atender. Então só esses 2, para mim não vai fazer tanta coisa. Mas para ela vai, porque o saquinho dela está cheio, ela só queria completar. Eu peguei os meus 2 tomates que estavam bons, dei para ela e eu não fiquei com nenhum. E eu fiquei pensando nisso também. Senhor, o que eu posso completar com essa palavra? Irmãos, ali eu fui escolher o mais barato. E é isso que acontece. Às vezes a gente não dá valor para as coisas que são, para as pessoas que têm menor valor. Então aquelas que a gente julga ser prostituta, bêbados, drogados, pessoas abandonadas, a gente julga ser pessoas de menor valor. Mas no meio dessas pessoas ainda existem pessoas que têm as características que Deus precisa, mesmo que elas estejam machucadas, que elas estejam feridas, que elas estejam amolecidas quando a gente aperta, não está firme, mas o Senhor ainda escolhe alguém ali no meio. E às vezes essas pessoas precisam ser pregada a palavra, assim como eu peguei o tomate, consegui escolher 2 e ela conseguiu escolher mais. Muitas vezes eu vou pregar a palavra no meio dessas pessoas de menos valor, que a gente considera que tem menor valor, e achar que elas não precisam, não merecem e que elas não serão alcançadas. Sim, no meio daquelas que têm menos valor serão alcançadas. E eu escolhi 2. Então, assim, é como se eu plantasse a semente para duas pessoas. Só que, quando eu planto, nem sempre sou eu que vou colher. Às vezes é uma outra pessoa que vai colher. Sabe por quê? Porque aqueles tomates vai ter a característica do prato que aquela mulher vai precisar. Eu não sei se aquele tomate ia virar um vinagrete, ia virar apenas uma salada cortada, picadinha, redonda. Eu não sei como que ela ia preparar aqueles tomates, em que prato ela colocar. Mas cada tomate ali ia ter uma serventia. Então aquelas pessoas que a gente diz de menor valor, nós temos sim que pregar a palavra. Sabe por quê? Porque alguém vai usar ela conforme as características que ela tem. Não importa se ela está machucadinha, se ela tem alguma coisa ou outra, aquilo ali vai ser tirado na hora do preparo e vai ser usada para alguma coisa. Cada uma vai ter o seu valor, vai ter a sua aplicação, ela vai fazer alguma coisa, ela é chamada também. Então, irmãos, nós não devemos deixar de anunciar a palavra do nosso Deus. Nós não devemos deixar de falar, porque sabe o que está escrito aqui ainda em 1 Pedro 2:9? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Irmãos, você tem a luz de Cristo. Se você foi escolhido, você foi resgatado das trevas do pecado. E você tem que espalhar essa luz. Anunciar os atos poderosos de Deus. O Senhor te escolheu.
Eu te escolhi. Isso diz o Senhor. Você não me escolheu, mas eu escolhi a vós. E não tenha medo de ir, sabe por quê? Romanos fala assim, Romanos 8,33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados diante de Deus. Se nós estivermos diante dele, trabalhando para ele, se nós realmente somos escolhidos dele, ninguém vai nos acusar. E mesmo que venha qualquer acusação, o próprio Deus vai nos defender, porque em nós ele não achará nenhuma culpa. Irmãos, Deus falou fortemente o meu coração com essa palavra. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos e que os irmãos prestassem bastante atenção. Você é um escolhido de Deus e dê bastante fruto, dê bastante suco para o Senhor. Se o Senhor te apertar, se tiver difícil, continue dando suco. O Senhor escolheu a vós. Não cale sua boca, não feche, não cesse, não encerre um processo que o Senhor já começou na sua vida. Vá e dê frutos, mesmo que seja aquelas pessoas que achamos que não tem valor algum, que não precisam. Sim, no meio delas vai ter alguém que vai ser útil para o Senhor, vai ser útil para a obra dele, pela obra com que o Senhor há de usá-lo e de chamar. O Senhor quer te usar, meu querido irmão. Então, deixe ser usado pelo Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente com essa palavra. Vou estar orando mais uma vez e que Deus o abençoe. Senhor, eu te louvo e engrandeço porque só Tu és santo, Senhor, e se não é o Teu Espírito Santo presente em nossas vidas, Pai, se não é Ele, nós não temos comunhão contigo. Se não é Jesus, nós não teremos comunhão contigo. Pai, obrigada por poder falar com o Senhor livremente e ouvir a Tua voz e entender o Teu recado. Eu sou uma escolhida Tua, Pai. Eis-me aqui, ó Deus, porque eu quero dar bastante suco para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida, ó Pai, que eu seja levada até as pessoas, ó Pai, que julgamos ter menor valor, que não tem importância. Assim como aquele homem que eu vi naquela rua, ó Deus, cabeça baixa, ó Deus, bêbado, mas, ó Pai, ele também precisava do Senhor. Ó Deus, que o Senhor alcance o coração dele, assim como tantas outras pessoas que a gente passa e vê abandonada nas ruas, ó Pai, deitadas, ó Pai, favelas, ou lugares mais perdidos, é onde o Senhor quer alcançar. Leva-nos até lá com a Tua palavra, com oração, que com o coração quebrantado. Muito obrigada porque o Senhor me escolheu e escolheu os meus irmãos. Se o Senhor nos escolheu é porque nós temos as qualidades que o Senhor espera. Nos ajude a entender isso, ó Deus, e que possamos colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem na paz.